Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Estão todos bem? É muito bom ver você por aqui, participar conosco, nesse espaço em que nós conversamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos através do codificador Allan Kardec. Este espaço em que eu e vários colegas dividimos os assuntos deste maravilhoso livro codificado por Allan Kardec. Ele nos mostra as melhores e mais importantes passagens dos ensinamentos do Mestre Jesus para as nossas vidas. Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 8, onde ele fala bem-aventurados os puros de coração, mas nós vamos falar a partir de um item específico, o item 18, onde ele fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, numa interpretação e numa psicografia do espírito que se denomina João Evangelista, no ano de 1863, na cidade de Paris. Mas antes de começarmos as nossas conversas, os nossos ensinamentos, vamos fazer a nossa meditação, a nossa oração, a nossa interiorização, aquilo que você achar melhor para você, sempre pedindo dentro de nós que o Mestre Jesus nos ilumine, nos dê a sua paz, que os bons espíritos estejam conosco e que nós possamos absorver bem o máximo possível as lições que nos são encaminhadas para a nossa vida cotidiana. Então nesse item 13, do capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: deixai vir as minhas criancinhas. Ele cita justamente uma parte muito interessante que Jesus nos ensina sobre essa questão das criancinhas. E ele vai falar: disse o Cristo, deixai vir minhas criancinhas. Estas palavras sábias em sua simplicidade não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinava nada às crianças que elas não pudessem entender, porque, sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele com confiança daqueles pequenos seres, as crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres, que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas sim os homens de boa vontade. Vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará que ele é universal. Então nós vamos continuando aqui, onde ele fala: mas meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das palavras. E vos mostraremos a forte correlação que une o que foi e o que é. Eu vos digo a verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. Eis aqui o seu enviado que vai esclarecer como o sol acima das montanhas. Então, nesse pequeno trecho aqui, nesta parte 18, e que continua depois aqui na parte 19, pelo Espírito Protetor em Bordeaux, 1861, o que nós podemos entender em relação a esse ensinamento de Jesus: deixai vir a mim as crianças? As crianças, como ele fala aqui, as crianças são necessitadas de tudo, do nosso afeto, da nossa alimentação, que demos alimentação para ela, que façamos com que elas durmam, que cuidemos dela. E Jesus diz que ainda nós estamos nessa infância da criança, mas que já chegou o tempo de nós sairmos dela. Quando ele fala em crianças, em adultos infantis, em adultos infantilizados, nós não vemos ainda muito isso no nosso mundo. A violência que se consagra, a falta de atenção, a falta de amor,
né? As brigas intermitentes entre famílias, no trânsito, nos ambientes de trabalho, as invejas que temos, as maledicências que falamos, que dizemos, tudo isso são atos infantis e que já deveríamos termos expurgados da nossa vida. Jesus esclarece que ainda estamos nessas crianças, nessa infantilidade, porque não estamos seguindo diretamente os seus ensinamentos. Quando ele fala nessa parte aqui, que Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, das crianças que com os passos vacilantes e cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. Então essa questão de nós entendermos as palavras de Jesus não no sentido literal das coisas, e que Kardec esclarece aqui através do Espírito da Verdade, é que as crianças, que somos nós ainda estamos nesses passos vacilantes. Muitas coisas já deveriam ter mudado na nossa existência. Quantas vezes nós viemos a este mundo ou em outros mundos? Né? Ou quem sabe, será que nessa aqui também não é a nossa primeira passagem por esse planeta? Ainda nós vivemos brigando por questões religiosas, o que é certo, o que é errado, o que não é, a opinião dos outros, a opinião de uma determinada religião, sob o ponto de vista de outra determinada, as brigas políticas que não servem para nada, a não ser criar conturbações, roubar dinheiro do povo, um monte de coisas assim que nós vemos todos os dias, ano após ano, e não mudamos, não saímos ainda dessa infância. É isso que Kardec quer nos colocar, quer nos botar na nossa mente, que nós comecemos, se já não começamos, que nós comecemos a mudar, que nós comecemos pelo entendimento, porque as crianças, como nós já fomos, quando começamos nos bancos escolares, né, nós vamos aprender o quê? O entendimento sobre diversas coisas, desenhar, pintar, escrever, depois nós vamos passando mais adiante, vamos aprendendo o básico da matemática, vamos mais adiante, vamos começando a aprender coisas bem diferentes. Quando passamos para um outro nível, nós, de uma determinada idade, nós já temos a capacidade, ou teríamos que ter a capacidade de já entender aquilo que nós estudamos e passamos para níveis correlatos, quando vamos para a universidade e assim sucessivamente. E na parte espiritual, ainda nós estamos cambaleando muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque ainda estamos brigando. Nós estamos na infantilidade. Nós estamos fazendo furdunços por tudo que é coisa. Nós não entendemos a capacidade das outras pessoas. Nós as criticamos. Nós não tomamos para si as dores dela, no sentido, não no sentido literal, mas no sentido do entendimento do que essa pessoa está passando, como ela foi educada, qual é a vida, como é que foi a vida dela em família, como ela está tendo a sua vida em família, com agora de adulto, talvez casado, talvez não. Então essas questões são muito importantes. Quando nós começamos a entender estas nuances do ser humano, nós saímos da nossa infantilidade. Nós nos doamos para as outras pessoas. Nós nos colocamos à disposição destas pessoas para entendê-las e automaticamente nós vamos entendendo a nós mesmos, porque o aprendizado ele se processa nos dois lados. Quando você começa a entender o que uma outra pessoa está falando, o que ela está passando, o que ela está tentando falar para você, para que você possa, pelo menos com alguma coisa, nem que seja só escutar, ajudar ela está fazendo isto dentro de uma concepção em que você também está sendo da infantilidade, você deveria ter a capacidade de começar a entender. A questão lógica do ser humano ainda, infelizmente, é julgar as pessoas, falar mal, né, fazer um monte de coisas assim que não vale a pena ser feito. Passou-se esses tempos aí, uma reportagem que eu achei assim, muito interessante. Uma jovem moça, uma jovem senhora, colocou no, se eu não me engano, no Facebook, no Instagram, ela queria vender a geladeira dela. Queria vender por R$500 a geladeira dela. Por que ela queria vender essa geladeira por R$500? Porque ela tinha necessidade de comprar um leite especial para o filho dela.
e ela colocou essa geladeira. A geladeira não estava em bom estado, não estava totalmente estragada, mas ela não estava em bom estado. E o que aconteceu? Muita gente começou a criticar e fazer piada em cima da postagem dela, dizendo que a geladeira, fosse comprar a geladeira ia pegar tétano, que ia um monte de coisas assim fora do normal. Olha a falta de compreensão que nós temos em relação a uma postagem, que se a pessoa olhasse com mais critério, com mais capacidade, com mais inteligência, viria que essa pessoa está necessitando de ajuda. Ela foi muito ajudada, né? Um rapaz, inclusive, fez uma campanha dentro do ambiente de trabalho dele e conseguiu muita coisa boa para ela, inclusive alguns móveis novos, o leite que a criança precisava. Ele entendeu de uma outra forma essa venda da geladeira. Ela não precisou vender a geladeira dela, né? É isso que nós temos que ter, essa empatia, sair dessa criancice, dessa infantilidade que nós temos em relação ao outro ser humano. O que mais se propaga hoje em dia nesses programas de televisão? Programa de fofoca. Programa de fofoca, infelizmente, tem uma audiência extremamente grande, uma audiência enorme, fazendo com que as pessoas fiquem fixos naquilo daí. Em vez de perderem tempo nesses programas de fofoca, por que não assistem programas diferentes, programas que engrandeçam a alma, que façam com que a gente aprenda? Tantas pessoas boas, tantos médiuns bons, tantas matérias boas para que a gente possa assistir, para que a gente possa analisar, para que a gente possa fazer uma autoanálise. Não, ficamos em programas ruins. Não é à toa que programas como estes que passam de reality shows, eles têm uma audiência muito grande e as empresas ainda fazem propaganda em cima delas, fazendo com que as televisões ganhem milhões e milhões de reais e que faz o emburrecimento do ser humano. Por quê? Porque nos mantém nesta linha de crianças ainda. Então nós temos que começar a analisar muito essa questão, pegar esse ensinamento do Cristo e entender que Ele quer que as crianças, ou seja, nós, como ainda estamos na infantilidade ou na infância do Espírito, aprendendo a crescer, que nós cheguemos até Ele, que aprendamos todas as lições necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Não é à toa que aqui ele não coloca nesta parte do ensinamento, é óbvio, né? Mas nós podemos pegar até alguns exemplos assim de estados infantis dentro do apostolado. O que aconteceu com Pedro, que ele dizia que ia defender Jesus, se Jesus fosse capturado, etc, etc. Quando chegou na hora, Pedro se utilizou da sua infantilidade, ficou com medo, né? Negou Jesus 3 vezes, segundo conta a história bíblica, disse que não conhecia ele. O que aconteceu com Pedro? Ele não estava, ele estava num corpo adulto, mas a sua condição espiritual transformou ele numa criança. Ele se escondeu dentro da sua criancice, ele não ajudou por medo infantil. Mas depois Pedro vai fazendo um trabalho maravilhoso junto com outros apóstolos na Casa do Caminho, onde ele ajuda muitas pessoas, onde ele recolhe muitas pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento. Será que nós estamos saindo da nossa infância? Será que nós estamos procurando crescer como seres espirituais adultos? Ou ainda nós vivemos naquela condição de que depois eu vejo, depois eu vou ler, depois eu vou estudar, depois eu vou participar de um curso? Não. A hora é chegada, o tempo passa. E a gente sabe que o tempo ele é um enganador contumaz. Sempre tem uma história, uma frase que eu me lembro, sinto muito se não me lembro quem é o autor, que ele diz assim: o tempo, quando nós somos jovens, ele diz que nós temos muito tempo. Quando nós chegamos a uma determinada idade, o tempo diz que nós não temos mais tempo. E Jesus nos explica de que temos que sair dessa nossa criancice espiritual, né? Como o próprio Kardec aqui, na sua codificação, diz que as almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade, a autoridade de Jesus, que foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador de tudo para chamar do Espiritismo, para chamar a si as crianças, aquelas que ainda estavam causticantes, que estavam com medo, que se escondiam em relação
as verdades espirituais. Essas crianças somos nós. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar. Então não perca tempo. Vá atrás do seu aprendizado. Faça o melhor por você. Esse investimento que nós fazemos na vida profissional, de fazermos cursos, reciclagens, etc, etc, nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Aprendermos o máximo, sermos bons servidores do Mestre Jesus, porque, como ele mesmo nos ensinou, nossa, a colheita é tão grande, mas os trabalhadores para a colheita são tão poucos. Que possamos fazer o melhor por nós mesmos através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muita paz e prosperidade a todos. O nosso muito obrigado e que possamos fazer sempre, todos os dias, aqueles deveres que nos consagrarão à nossa evolução espiritual.